Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa plataforma Arcaplay. Hoje eu vou ter um bate-papo com o José Ricardo Bassiste, que vai falar um pouquinho da trajetória dele, especialmente sobre o traçado criativo que ele tem quando ele vai desenvolver os projetos. É uma marca registrada, ele fala desenhando, e é muito sobre isso e muito mais que a gente vai falar aqui hoje. Obrigada, Bassiste, por estar compartilhando todo o seu conhecimento aqui com a gente. Bom, obrigado, Eune. Obrigado, te agradeço o convite. É um super prazer aqui estar participando dessa plataforma nova. Estou muito curioso para ver o resultado, né? Porque acho uma expectativa muito legal e poder contar um pouquinho da minha experiência, dos trabalhos, do traço, do desenho e a forma como eu interpreto e como eu me expresso melhor. Muito bom. A gente já pode começar até, inclusive, o nosso bate-papo falando um pouco sobre como isso foi introduzido assim, na sua trajetória profissional. O desenho acabou fazendo parte assim, desse seu processo desde quando? Bom, acho que desde que eu me conheço por gente, né? O desenho sempre foi muito ligado à minha forma de se expressar. Eu sempre fui muito criativo, assim, né? Desde pequeno, sempre desenhei muito, sempre inventava muito, e eu acho que essas primeiras invenções vinham sempre através do desenho, né? Que era a forma mais fácil de se expressar. Eu não sou muito de falar, eu sou mais de desenhar, então mais ainda um formato que eu achei para conseguir me comunicar. E com o tempo isso foi aprimorando, né? Na forma até de ser de facilitar essa minha comunicação, que é um jeito mais simples. Então, acho que assim, desde pequeno que eu realmente me conheço, eu sempre fui de papel e lápis, de desenhar e criar e ficar inventando e, obviamente, que quando pequeno a gente desenha de tudo e com o tempo, né, você vai direcionando, vai entendendo melhor o que é a profissão, como você explorar, como o desenho pode incrementar e auxiliar isso nesse processo evolutivo. Isso foi com o tempo aflorando, né? Foi crescendo e eu fui cada vez mais estando mais incisivo assim nos traços, assim, na forma de expressar. E dentro do seu escritório, assim, você e o seu sócio, né, vocês incorporam essa atividade mais artística assim, do processo criativo dos arquitetos, que hoje, né, com os softwares, programas, os computadores, esse desenho preliminar acabou perdendo um pouco, né, durante como foram passando os anos. Mas isso é implementado, você estimula os seus colaboradores assim a desenhar? Eu acho que acabou virando uma marca registrada do escritório, né? Tanto eu quanto o Ronaldo, nós dois desenhamos muito. Então, todo o processo criativo, todo o primeiro traço, a primeira elaboração, vem muito ligado ao desenho sempre. E eu acho que por essa vivência nossa, essa convivência dentro do escritório, todos os outros arquitetos, os colaboradores, sempre gostam, né, de estar também participando e a gente estimula isso. É claro que eu sinto que às vezes isso cria um certo distanciamento, vamos dizer assim, das pessoas, né, verem que a gente tem mais facilidade para desenhar ou assim assado, mas eu tenho sempre falado que assim a forma de a gente desenhar é o melhor processo da gente conseguir, principalmente na arquitetura, expor tudo aquilo que a gente está imaginando como ideia, né? Então é um processo que é como se fosse uma extensão do seu pensamento, né? Aquilo que te conduz, aquilo que te leva a tirar da sua cabeça de uma forma mais simples e de uma forma mais bem resolvida ou de uma forma mais simples de se expressar. E aí por isso a gente estimula muito durante as reuniões, é básico de estar papel, manteiga, papel sulfite, caneta, todo tipo de lápis, cores e canetas, porque é assim, a gente vai pegando e eu estimulo realmente isso porque, de novo, é a nossa base, é da onde eu consigo tirar o que eu estou imaginando para fora e é onde eu gosto também de que os arquitetos participantes em cada projeto também use dessa ferramenta. Como eu disse, alguns têm mais facilidade, outros menos, mas o treino e a prática tem que estar lá sempre atrelada a essa vontade de querer se expressar dessa forma. Eu fico pensando assim que até essa parte do estímulo daqueles que têm mais facilidade e dos que não têm tanta assim, é um exercício também da prática do escritório, né? Porque um acaba incentivando o outro
a fazer um desenho melhor. E o desenho nada mais é do que um exercício, uma prática, né? Quanto mais você estimula, quanto mais você exercita, quanto mais você se coloca à disposição e querer praticar e querer fazer, você vai evoluindo com o tempo. Isso é nítido em todo mundo, né? Então, como eu disse, alguns têm mais facilidade, outros menos, mas quando você realmente, né, coloca isso em prática e tem essa vontade, estimula, eu acho que você só tende a evoluir, né? Então a gente tem visto isso a cada dia, tanto comigo, quanto o Ronaldo, todos os colaboradores do escritório. Quanto mais a gente pratica tudo na vida, né? Eu acho que é assim, quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. E o desenho não é diferente. O desenho só tem um porém, que eu sinto que as pessoas ficam um pouco intimidadas de fazer aquele primeiro traço e já no primeiro momento dizem: poxa, mas eu não desenho bem o suficiente e tal. Então começa a ter uma autocrítica já desde de cedo, né, sobre isso. Você acaba se comparando também, que tem muito isso. Pô, um desenha muito bem, isso um desenha muito bem. Aconteceu até comigo isso. Não pode levar isso em consideração e tem que, sim, explorar e cada um vai achar a sua forma de se expressar. Isso que eu acho que é legal. Não importa muito, né, o seu traço é perfeito, imperfeito, reto, torto. Isso não está muito questão, né? A questão é como a gente tirar aquilo que você imagina da mente, né, da cabeça, das ideias e transpor isso para o papel de uma forma desenhada do seu jeito. Sem dúvida, eu imagino até que esse acontecimento que você citou, né, que aconteceu até com você, você tirou isso até como uma prática. Poxa, se a pessoa está desenhando melhor do que eu posso tê-la como exemplo, assim, né? Você pode se espelhar em alguém que desenha super bem. Já teve alguma história nesse sentido com você, assim, na faculdade, ou até antes mesmo disso? Exato, teve antes da faculdade, inclusive, e eu peguei isso como um exemplo para mim, como algo motivacional, assim, sabe? Que eu acho que isso que é legal, que eu trago muito hoje em dia, que é essa questão, como me motivou isso, que aconteceu na época do cursinho, enquanto eu ainda era estudante, estava desenvolvendo a prática da LA, né, que é um curso de linguagem arquitetônica que eles dão no cursinho preparatório para entrar na faculdade de arquitetura. E é uma aula específica para desenho, desenvolvimento da criatividade e tal. E aí eu lembro que durante o curso, né, tinha uma menina chamada, inclusive, Letícia, o nome dela, que eu lembrei outro dia. Ela desenhava muito, mas muito mesmo. Eu olhava os desenhos dela, sentava do lado dela e falava assim: eu nunca vou conseguir chegar no nível dela, assim. Aí eu me comparava toda hora. Eu gostava do meu desenho, mas eu saía frustrado. Isso foram algumas aulas, meses e meses de curso. Eu saía, eu lembro que eu entrava no carro, eu chegava em casa e ainda comentava com a minha mãe, falando assim: não tem ideia. A Letícia desenha muito, eu não vou conseguir chegar nesse nível, não consigo imaginar, realmente ela destoa na classe. Isso, ao invés de eu achar isso e levar isso como uma crítica, vamos dizer assim, ou uma comparação negativa, eu, sei lá, formulei algo internamente comigo mesmo, eu falei, não, eu vou chegar lá, não sei se eu vou chegar a desenhar tão bem quanto ela, mas eu vou usar isso de motivação para mim e falar assim, não, eu quero desenhar bem, vou treinar mais. E aí eu ficava exercitando, fazendo o meu trabalho individual com uma coisa de autoconhecimento para eu conseguir criar essa vontade, esse estímulo meu interno, criando essa força para reagir internamente, né? E nunca ficar comparando. E aí você vai estar fazendo o seu trabalho, você vai, né, criando a tua linha, você vai criando o teu traço, vai criando a tua identidade, né, no desenho. Depois eu me deparei com um primeiro momento na faculdade, no primeiro semestre, passei pela mesma situação que aconteceu com ela durante o cursinho inteiro, que foi, nós estávamos numa classe lá com 60 alunos, cada um fez o seu trabalho em casa, tinha que trazer para a faculdade, e aí o professor pediu para colocarem todos os trabalhos em formato A3 no papel, pendurado na parede. E aí todos os trabalhos, o professor foi lá e bateu o olho no meu, assim, de cara, escolheu, falou, quem fez esse trabalho? Ele me chamou. Assim, para mim me veio todo aquele filme, né, do cursinho, nossa, ele só falava do trabalho da Letícia e tal, de repente agora tô eu aqui, servindo como exemplo do traço, do desenho, e aí foi. Esse dia para mim foi muito importante, porque dali em diante eu criei algo que, sabe, me deu uma turbinada, assim. Um aprendizado, né, digamos assim.
É, um aprendizado e acho que um estímulo e uma motivação. O bonito acho que é tentar trazer uma história disso tudo e você trazer algo que te motive no bom sentido, né? Não você se colocar para baixo, como acho que muita gente faz, né? De olhar, se comparar, não, mas eu não vou conseguir fazer. Isso vale para tudo na vida, né? Mas acho que a gente, falando sobre o desenho, tem muito essa questão da comparação, da habilidade, do dom. Acho que obviamente que uns têm um pouco mais, já nasce com um pouco mais de habilidade, outros menos, mas eu acho que ter essa motivação, esse estímulo, isso te leva a criar uma força interna muito legal. Acho que com tudo na vida, isso é um exercício importante. Sem dúvida. E até falando sobre essa questão mesmo do seu traçado e de ter virado uma marca registrada assim, do seu trabalho, você é muito reconhecido por isso hoje. Você acredita que o desenho teve grande influência, por exemplo, nas premiações que você já recebeu? E quais foram assim, as mais marcantes para você dessas premiações? Nossa, pergunta complexa, porque eu acho que o desenho ele é tão relacionado à minha forma de criar que eu não consigo imaginar alguma outra resposta de algum trabalho que a gente desenvolva no escritório que não venha através do desenho. Então a gente está muito atrelado a todo esse processo de desenhar, mas é claro que, por exemplo, vamos pegar o exemplo da a maior premiação que a gente teve, que foi o Architizer, né, o ano passado. Nós ganhamos e se eu contar todo o histórico desse projeto, é claro que os primeiros rabiscos, as ideias iniciais, aquela forma de pensar e de criar veio através do rabisco, mas obviamente que a consequência disso tudo, a premiação, foi uma obra concluída, né? Que são as fotos do projeto pronto. Então, se você analisar todo o histórico, tudo que a gente desenvolve vem desse processo, vem desse formato criativo do desenho. Mas é claro que, né, eu não ganhei, por exemplo, nós não ganhamos o prêmio de um desenho, né? Nós ganhamos de uma obra concluída. E a obra por trás dela vem todo um desenvolvimento de desenho, sim, sempre, em todos os projetos que a gente desenvolve. Aconteceu esse interesse, né, no bom sentido, de ir um pouco mais a fundo. E aí viam que realmente a gente começou a desenvolver, né, aí a mistura que a gente desenvolveu internamente no escritório, que foi o croquis versus a tecnologia, e unir as duas coisas num único formato de apresentação. Então a gente desenhava na mão, escaneava, jogava no computador, pintava no computador e fazia um desenho à mão no computador. Então era um mix dessas duas coisas que davam uma apresentação relativamente super legal, bem elaborada e simples. Acabou virando uma marca registrada e uma consequência mesmo, né, de todo esse processo, porque sempre foi uma forma nossa, internamente do escritório, de pensar, sempre desenhando, então virou mesmo uma marca registrada e começou a chamar mais atenção a partir do momento que nós éramos considerados arquitetos jovens, que ainda desenhávamos e projetava na mão, né? Então vieram até arquitetos da velha guarda, os caras mais antigos que, imagina, nem tinham conhecimento né, de computadores e softwares e tal, e falaram, puta, mas que demais, vocês são de uma geração nova, né, de hoje, super atuais, mas que ainda trabalham na mão. Então a gente faz questão de usar esses dois meios, de habitar esses dois mundos e não fazer como se fosse um escritório das antigas e ao mesmo tempo trazer de alguma forma uma modernidade para o desenho. Acho que isso foi legal, assim, de conseguir trazer a história do desenho, que é bem antiga, nas questões atuais. Então, como a gente vai fazer essa mistura desses dois elementos para conseguir apresentar o projeto? E, na verdade, isso girou uma coisa muito rápida, muito simples e muito objetiva para a gente como formato de escritório, assim, de se trabalhar e mostrar o projeto. Isso a gente faz muito rápido mesmo, é coisa de um dia, às vezes, vou te falar sinceramente, às vezes coisa de 2 horas, 1 hora, a gente desenvolve tem uma reunião às 2 da tarde, a meio-dia a gente está sentado desenvolvendo isso para poder apresentar às 2 da tarde. Quer dizer, quando que na computação gráfica você vai conseguir chegar nessa velocidade? Difícil, né? Porque a computação gráfica, por mais rápido que você seja e mais domínio que você tenha, você tem que pensar, você tem que saber detalhadamente, você tem que projetar. A mão não, a mão te deixa criar, você não precisa entrar nesse nível de detalhe. Isso é muito legal do desenho. Nível de detalhe da ferramenta, né, com qual você vai utilizar aí na computação gráfica, a forma
como virtualmente você vai desenvolver esse projeto. O que eu acho interessante da tecnologia, somada a esse processo da mão livre, né, do desenho, você tem ela a seu favor, como você mesmo disse, você junta as duas, tanto a arte de fazer à mão quanto a tecnologia, e tem um resultado final, ou seja, por mais que as pessoas não tenham acompanhado isso desde o princípio, né, de desenhar, o talento da mão livre, né, não teve essa prática também, pode ser desenvolvido no computador mesmo, né, com a parte digital que a gente tem hoje. Sim, e inclusive a gente tem essas duas plataformas hoje no escritório também, a gente lida com essas duas e trabalha com essas duas. Já teve projeto, por exemplo, até eu lembro que recente até uma concorrência que a gente tinha mandado num primeiro momento um desenho à mão. E como era uma concorrência, acho que não me engano, 4 ou 5 escritórios, a gente desenvolveu tudo na mão e encaminhou. E aí ela me ligou e falou, olha, deixa eu te falar, os clientes, né, os proprietários são super tradicionais e tal, e os outros concorrentes mandaram tudo 3D, aquele 3D super elaborado, quase que foto real e tal, e vocês mandaram um croquis na mão. Achamos muito legal, a gente adorou, mas a gente está com receio de vocês ficarem defasados com relação à apresentação por conta dos outros concorrentes, está tudo com praticamente uma foto realista de como vai ser o projeto. E vocês estão na mão. E a mão, obviamente, que é uma coisa muito jogo rápido, não consegue chegar num realismo, né, de uma computação, uma maquete eletrônica. Então, por exemplo, nesse projeto específico, aí eu falei, não, então obviamente que a gente quer estar na briga na concorrência, a gente vai desenvolver um projeto no computador. Mesmo, né, nessa situação, como em todas, o processo de desenvolvimento, toda a criação, vem do desenvolvimento na mão sempre. Mas você vê que quando precisa ter algo mais elaborado, mais assim, assertivo, vamos chamar assim, a gente tem também essa fase no escritório e quando chega um momento também, ou seja, nesse projeto em concorrência, um outro que já passou da ideia da fase inicial, do preliminar, já provou, e aí sim, é importantíssimo a gente ter atrelado, né, essa maquete eletrônica. Então, a gente conseguiu andar junto com esses dois formatos, isso que foi bem bacana. Muito interessante, até porque esse advento, assim, não tem 20 anos, né, de poder fazer imagens tão realistas, assim, através do computador. Então, você vê uma profissão que é milenária, que há tantos anos vem se desenvolvendo à mão, hoje em dia você consegue incorporar a tecnologia e desenvolver aí projetos diferenciados de acordo com a necessidade do cliente. Exatamente, isso foi muito legal. A gente conseguiu entrar nessas duas linhas né, de como expor o projeto e como vender essa ideia e como apresentar os projetos, seja em escalas diferentes. Isso também é legal de falar, tá? Porque hoje o escritório atua em diferentes escalas, então trabalhar nas escalas diferentes, como a gente tem feito, também é bem legal e sempre no formato desenhado de apresentação, seja de um projeto de um quarto, projeto de um lavabo, seja um projeto de um apartamento, projeto de uma casa e por aí vai, um prédio, hotel. Então a gente tem sempre o traçado ligado às diferentes escalas que a gente trabalha. A gente falou sobre os programas, os softwares aqui. Você teria alguma dica já de programa para dar aqui nesse vídeo, para as pessoas que estão conhecendo um pouco mais aí do seu trabalho e vão se aprofundar, mais conteúdos, workshops aqui com você? Tem alguma plataforma para o pessoal treinar aí na internet, de desenho? Olha, um aplicativo que eu acho que é bem legal para a galera treinar, nós estamos falando no traço à mão, né? O traço à mão livre. Eu colocaria muito como forma de desenvolvimento das pessoas o Morpholio, que é um aplicativo no iPad. E para quem tem aquele iPad maior com a caneta, ele é super realista, super mesmo. Eu sempre fui um pouco contra esse processo de desenho na mão, né? Assim, no iPad. Quando lançou, inclusive, eu comecei desenhando, não tinha ainda as canetinhas, eu desenhava no dedo, que eu achava bem legal. Inclusive, eu sentia que tinha até o toque do dedo na tela, porque o traço ele tem muito peso da tua mão, né? Se você põe mais força, menos força. Então, como que você consegue reproduzir isso numa tela ou no iPad? E essa canetinha, ela é fantástica hoje. E esse aplicativo mais ainda porque você tem o beabá, eu acho, do 3D. Você não precisa ser um grande desenhista, mas você pode, de repente,
fotografar um projeto, fotografar algo e começar a rabiscar em cima, porque já dá mais ou menos uma noção espacial muito boa de direcionamento e aí você começa a se situar melhor no desenho, diferentemente de você começar do zero. Poxa, show! Para treinar é muito bacana mesmo. É bem legal. E você tem uma forma de exercitar em cima disso super legal. Eu, inclusive, contei uma vez de um projeto que até acabei ganhando um projeto por conta disso, do iPad e do desenho na mão. Eu estava fazendo um apartamento de um cliente e eu finalizei o apartamento e o apartamento ficou maravilhoso, ele adorou, era o filho, né, um amigo meu. E aí ele falou, poxa, meu pai está fazendo uma casa no Guarujá e ele já está desenvolvendo um projeto, mas não está ainda muito satisfeito, já contratou um outro escritório e tal. Putz, você não quer dar um pulinho lá comigo para dar uma olhada? Eu falei, não, vamos lá. Já estava contratado, falou, meu, mas sem assim, já fez o projeto e tal, sem... Falei, não, vamos lá, eu topei. Aí peguei o carro, a gente foi num sábado, fomos para lá, eu levei meu iPad, eu levo sempre a pastinha, levo meu caderno, iPad, as canetas, tá tudo junto, ferramentas de trabalho. Aí eu cheguei lá no Guarujá, e aí conheci os pais, comecei a conversar e tal, e eles começaram a me contar, não, porque a gente não tá muito satisfeito, o projeto assim assado e tal, começaram a contar o que eles estavam esperando e tal. Falei, poxa, legal. Aí falei assim, me dá um minutinho, aí peguei o iPad na hora e fotografei o pavilhão que eles estavam querendo reformar, um pedaço lá da casa, e aí eu pedi, falei, me dá 5 minutinhos. Aí eu peguei o iPad em cima da foto mesmo, comecei a rabiscar o que eu senti nessa conversa, o que eu senti. Eu rabisquei em cima e aí chegou num desenho lá, numa concepção. Falei, então, deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu estou imaginando. Aí eu fui lá, mostrei, os caras não acreditaram, porque foi uma foto inserção, na verdade já era uma foto daquilo que existia. Eu rabisquei em cima, então ficou um mix do antigo com o novo, mas deu para ter uma baita ideia daquilo que ele estava imaginando, e naquele momento eu conquistei eles, quer dizer, naquele momento eu ganhei os clientes, porque eles falaram assim, putz, mas é isso que a gente está querendo, eu adorei, não sei o que, consegui visualizar. Imagina que eles já estavam com outro escritório contratado, desenvolvimento de projeto, eu fui lá só para, sem compromisso nenhum, dar uma opinião, etc e tal. Isso foi no sábado, quando foi na segunda ele me ligou, falou, me passa uma proposta que eu quero fazer o projeto. Então, você vê, é muito legal essa coisa de você ter agilidade na hora para fazer acontecer e mostrar, seja na tecnologia, mas na mão e tal, isso é bem legal. Isso pode acontecer durante reuniões também, que já aconteceu várias vezes, então isso é legal, de a gente ter essa ferramenta que nos auxilia a estar sempre mostrando mais. Realmente, é uma interatividade e um acesso que é muito mais fácil e rápido para o cliente até ter uma ideia melhor do que está falando, né? Isso é o resumo da mão, na verdade, né? Do desenho, que pode acontecer num tablet, que no caso eu estou falando o exemplo do iPad, mas também pode acontecer numa reunião onde você não tem um tablet e tal, mas você tem um papel e um lápis, né? Então você consegue explorar exatamente o que você está querendo vender como ideia, como já aconteceu em várias reuniões, de também eu conseguir mostrar e naquele momento ali ser super essencial para aquela hora, eu conseguir rabiscar, explorar, mostrar e falar, ó, é isso aqui que eu estou imaginando, putz, então demais. E não voltar para o escritório e trabalhar, e não, deixa eu desenvolver, né? Acaba criando uma ferramenta ágil, assim, para a gente, do dia a dia. Verdade, e é um universo de possibilidades, né? De criação, tendo o desenho aí como ponto de partida. Agora, para o pessoal te conhecer mais, assim, principalmente sobre os seus projetos, o seu escritório tem aí premiações incríveis de nível nacional e internacional. Gostaria que você falasse um pouco sobre elas, sobre projetos específicos que também desenham aí a trajetória do seu escritório, para que a gente possa finalizar também a nossa conversa, que é a nossa entrevista, que de fato é inspiradora, principalmente quando a gente fala sobre ferramentas para aprimorar, né, o trabalho dos arquitetos e designers, desde a apresentação à execução de uma ideia. Bom, hoje o escritório, ele, como eu disse, ele atua em diferentes escalas, e a gente tem todo tipo de projeto. Eu acho que cada projeto é um sonho, na verdade, que a gente traz, e a gente entende que também, para quem está buscando isso junto com a gente, é a idealização daqueles sonhos, seja ele, como eu disse, um lavabo até um prédio. A gente pensa, e o nosso formato criativo
nesse processo é o mesmo. O que acho que difere é a escala humana, né, onde você coloca diferente escala num desenho, você consegue mudar essa proporção visual de cada projeto, mas ele em si, o processo criativo, é o mesmo para todo tipo de projeto. Então, hoje a gente desenvolve todos esses tipos de projeto. Acho demais trabalhar e atuar em todas as áreas da arquitetura. Isso sempre também foi uma coisa muito marcante dentro da essência do escritório. Nós nunca direcionamos para uma coisa, a gente só faz interiores, ou a gente só faz esse tipo de projeto. Não, eu acho que entendendo a arquitetura como um todo e sabendo, né, entendo eu, assim, ter o domínio de todos esses propósitos que a arquitetura proporciona para a gente consegue estudar cada um desses projetos e projetar de uma forma muito especial cada um deles. Então, eu adoro quando vem um tipo de projeto que eu nunca fiz, por exemplo. Agora a gente está desenvolvendo um projeto super diferente, que é um lance de um galpão com uma garagem de estacionamentos de carros de alto luxo, assim, um negócio super legal, coisa que eu nunca tinha feito. Então eu estou entendendo o funcionamento disso e isso fascina, né, na arquitetura, porque você tem essa troca, seja num apartamento, seja numa casa, você vai ter cliente sempre do lado de lá, que é demais de se conhecer, de desenvolver, ouvir, escutar principalmente, e daí você entender que com as palavras deles você vai conseguir fazer um projeto acontecer. Isso é muito bonito da profissão. Então, isso motiva, né? Acho que é o grande lance do escritório. Com relação às premiações, a gente, assim, é óbvio que nunca almejou, né? Isso foi uma consequência de todo o reconhecimento, eu acho, do trabalho que a gente tem feito. A gente já ganhou várias menções muito legais em projetos, em prêmios internacionais e prêmios também. Acho que, como eu citei, né, durante aqui a entrevista, o último prêmio que nós ganhamos internacional foi o que de maior peso para o escritório, que foi o Architizer, né, Award, que foi agora o ano passado, que foi com o projeto da Color Mix Story. Foi um projeto maravilhoso, assim, que a gente se identificou demais com todo esse projeto, todo esse processo. Eu acho que o coroamento dele foi essa premiação, né? A gente tem outras premiações também. Agora ganhamos uma na Itália, também em Milão. Ganhamos uma outra em Nova York. Eu não me lembro o nome, sou meio ruim de lembrar nome, mas tem algumas premiações internacionais, poxa, super, super, assim, conceituadas, nacionais também. Eu acho que é isso. Eu acho que, na verdade, os prêmios são o desfecho desse coroamento aí, né, do reconhecimento do trabalho que a gente tem feito, assim. Eu acho que é muito motivador e muito instigante e obviamente, que super legal. Mas acho que fazer um trabalho bem feito, a consequência dele vai gerar prêmios, vai gerar esse tipo de divulgação em mídia, e é uma coisa um pouco espontânea, assim. Sem dúvida, é um desdobramento, né, da boa execução, assim, a gente pode ver, inclusive, como reconhecimento daquilo que a gente fez e tem orgulho, né, porque é muito bom quando esse coroamento, né, bem como você falou, vem acompanhado também de algo que você realmente sabe que, poxa, se você inscreveu, se você realmente colocou sua paixão ali, se você se dedicou ao extremo, você sabe o quanto de valor esse projeto tem. Então, quando ele realmente é reconhecido dessa forma, o gostinho vem de um outro jeito, né? O cliente também, para o escritório, eu acho que você vê como um prêmio acaba gerando uma mídia também muito importante, né? Quando principalmente se tratando de um projeto comercial, um projeto público, né? Onde as pessoas podem visitar. Então, você ter esse fácil acesso. Muita gente entrava na loja para falar, pô, esse foi o projeto que ganhou o melhor showroom do mundo. Foi. Então, mais para conhecer, entendeu? Então, também gera uma mídia muito interessante para o cliente também, que valorizou o projeto, entendeu, né? Isso é muito legal, né? Porque o projeto ele é um sucesso a quatro mãos, né? É um escritório, mas do lado de lá também é um cliente que está acreditando em você, está acreditando na ideia, né? Eu acho que é um conjunto de coisas importantes aí. E esse cliente final aí, ele recebeu o brinde, que é o desenho inicial, aí uma camisa ou alguma coisa, porque, para quem não sabe, é uma prática que o Bacistes tem de fazer uma surpresa com esse desenho, que foi lá o inicial, aquele que despertou todas as ideias, aquele esboço,
né? E vira um presente no final. Isso aí, isso acabou vindo de uma cliente que me pediu, para mim é uma coisa tão natural, né? Eu sempre faço os desenhos, aí quando terminou a obra ela falou, sabe aquele desenho que você começou lá na primeira reunião? Você podia me dar ele que eu vou enquadrar e colocar? Eu falei, nossa, que legal, adorei a ideia, lógico que eu posso, com o maior prazer. E aí eu falei, pô, de repente, e isso acabou virando uma coisa que todos começaram a me pedir, eu falei, com o maior prazer, é demais, para mim é uma baita recordação de saber que eu estou dando alguma coisa também que tem uma baita história por trás, uma identificação, e saber que vai estar lá em algum lugar muito especial da casa, como se fosse um resumo de todo esse histórico do projeto, é sensacional, é muito legal isso. O Arthur, no caso da loja, é uma loja de porcelanatos, eu desenho porcelanato numa placa. Fiz todo o desenho, toda a história do prêmio, do projeto, né? Numa placa de porcelanato de 80 por 80. Olha só que legal. Você vê, né? Ficou como lembrança da execução mesmo, projeto de vida, né? Porque não só você teve esse reconhecimento, mas ele também que foi junto com a execução. Sem dúvida. Então, vamos lá. Última perguntinha aqui para a gente fechar o nosso bate-papo, falando sobre inspiração, né, que todos nós temos, ainda mais para ser criativo, a gente precisa de inspiração. O mestre Oscar Niemeyer, excelente desenhista, tinha como discurso, né, da inspiração dele, dos projetos em si, a forma feminina, né? Você teria alguma inspiração, assim, também como ele, que tinha esse costume de deixar também os desenhos assinados, inclusive, da forma? O que você se inspira na hora de desenhar? Eu também, bom, primeiro o Oscar Niemeyer é um ídolo master, com certeza, né? O traço dele para mim é assim, igual, é lindo, muito sensível o traço, acho que eu me espelho muito nisso. Apesar de eu achar o meu traço totalmente diferente, o meu traço é carregado, traço em cima de traço, ele tinha uma linha muito pura, uma linha única, né? Quase que uma coisa muito leve. Tive a oportunidade de apresentar vários desenhos meus para ele, foi muito legal. Isso foi uma história linda que eu tive também durante a faculdade. Eu acho que assim, o que eu trago de inspiração, na verdade, eu acho que é um pouco a vida em si, assim, eu não tenho nada especificamente que eu fale, isso me cria inspiração, mas eu gosto muito da inspiração de onde eu vivo, que é São Paulo, desse caos urbano. Então, realmente, eu me inspiro muito nessa loucura de São Paulo. Sempre falo muito, eu adoro andar por São Paulo, me perder e andar mesmo a pé com música e um caderno e lápis. E isso me inspira, assim, esse caos, essa loucura de milhões de informações ao mesmo tempo. Parece que eu vou extraindo fragmentos dessas particularidades que eu vejo do feio e do bonito, da onde eu vejo, para extrair alguma coisa que me inspire. Então, eu gosto muito disso. O lado feminino também adoro muito, faço também bastante desenho femininos, assim, que eu adoro. Acho que a questão do corpo, né, é lindo de desenhar, mas eu acho que a inspiração mesmo vem de todo o monte de informações que a gente tem aí pela vida e principalmente de onde eu moro, de onde eu habito, que é muito urbano. Então eu trago muito isso. Legal. Obrigada por esse bate-papo, tá aí toda a inspiração, todo o processo criativo do José Ricardo Basistes, que tem o desenho totalmente envolvido na criação dele como arquiteto, e não só, né, na arquitetura, mas também nos interiores. Em tudo que ele coloca a mão tem desenho, né? Eu não sei se você viu recentemente o desenho no braço, deu uma repercussão monstruosa essa do braço aí, ficou muito legal. Mas é isso, onde eu vejo, onde eu olho qualquer pedaço, se não tem papel vai no braço, vai na camiseta, vai no guardanapo, não importa. Acho que o desenho está muito ligado nessa veia artística que eu trago mesmo. É conseguir colocar isso também na arquitetura, parte do nosso processo, como sempre foi. Excelente, criando 24 horas. Obrigada por tudo, por esse bate-papo, por sua disponibilidade. E é isso aí, gente. Continuem aqui na nossa plataforma, tem muito mais por vir, não só com o Basistes, mas também com outros profissionais. Um beijo muito grande para você, viu? Obrigado, e espero que todos assistam. Um super sucesso, estou adorando participar, é uma excelente ideia, demais. Parabéns.